Dia do nosso programa semanal de dicas Netflix. Gustavo, é um prazer estar aqui. Olha só. Sexta. Isso, vamos voltar pra cá. E hoje a gente tem aqui 5 filmes que estão escondidos ali na Netflix. E a gente vai explicar melhor o que é isso de escondidos, né? Que você precisa assistir porque são muito bons. Então já vai deixando aquele like transudo aqui embaixo, se inscreve no canal e vem com a gente, porque hoje é dia de quê? Dia de maldade. De maldade. De maldade? É porque é sexta, pô. E o primeiro que a gente tem aqui, Gustavo, é ele. A Sociedade Literária e a Torta de Casca de Batata. É um filme, esse é o nome do filme, literalmente. E não tem essa de tradução ruim, não. O nome do filme em inglês é assim mesmo também. Verdade. A tradução tá certinha. Que é a Segunda Guerra Mundial, que é um tema que a gente gosta muito de que seja abordado no cinema. A gente gosta dessa temática, né? Só que ele traz uma história bem interessante ali na Inglaterra, né? No meio da Segunda Guerra Mundial, quando uma galera que é achada pelos alemães, né? Na época os alemães tinham ocupado uma parte ali da Inglaterra. Eles acham o pessoal no meio da rua e naquela época tinham várias regras que você não podia sair em determinado horário. Só que eles acham esse pessoal e eles acabam tendo que jogar a desculpa de que são uma sociedade literária, né? Onde eles se reúnem ali pra conversar sobre livros, pra ler, enfim. É o Clube do Livro, só que na época não tinha esse termo moderninho. E aí que nasce essa sociedade, na verdade, né? Um dos personagens dessa sociedade, ele encontra um livro, né? Quando eles estão procurando ali alguns livros, enfim. Ele lê esse livro, gosta muito e acaba escrevendo para a autora do livro, né? Ele diz que gosta muito do livro, que eles têm uma sociedade, enfim, conta algumas histórias ali da Segunda Guerra que acontecem, que eles tiveram experiências, né? As experiências que eles tiveram, ele conta. E ela acaba se interessando muito por essa história, né? Por essa sociedade, enfim. Então ela acaba indo atrás da sociedade. Ela que é a Lily Jones, mais conhecida como Lily James. Sim. E a sociedade, ela é numa ilha, né? Lá da Inglaterra. E ela vai pra essa ilha pra conhecer o pessoal, conhecer essas experiências todas, de repente escrever algum artigo, alguma coisa assim, já que ela é escritora. E aí ela acaba se relacionando bastante com essa galera, né? Com o pessoal da sociedade, com o lugar, com a ilha em si. Ela tinha coisas na vida dela que ela vivia já, né? Só que parecia que era bem superficial, né? Ela acaba se relacionando tanto com essa galera e ela começa a se interessar muito por essas experiências de guerra que eles viveram, né? Esses momentos, na verdade. Eles fizeram um grupo no WhatsApp, né? É, como se fosse hoje em dia um grupo no WhatsApp, exatamente. Então é um filme que ele tem um ar dramático, só que não é aquele drama, meu Deus, de você ficar chorando o tempo todo, não. É leve, ele tem seu toque leve. Sim, momentos de leveza. Por exemplo, essa torta de casca de batata é horrível, ninguém gosta. Sim. Né? É um cara que faz a torta e as pessoas comem, fazem a cara de ruim, né, na hora, mas tentam falar que, não, tá boa, senhorinha. Mas aí que tá, né? Existe esse contraste entre a Segunda Guerra Mundial, que é um assunto pesado, enfim, muito sério. Essa questão literária que o livro aborda também, né? Que é um negócio leve. Então, eles mesclam essas duas situações e fica um filme leve de você assistir, mas com algum ar dramático, que é interessante também, que você acaba se apegando aos personagens, se apegando àquela história toda. Então é um grande filme, é um filmão, é um filme original Netflix, inclusive, aí pro pessoal que fala que a Netflix não sabe fazer filme. Sim, tem vários filmes aí que são bem duvidosos, né, de qualidade duvidosa, só que esse, por exemplo, é um grande filme, é um filme que você pode assistir aí esse final de semana na sua casa. O nome dele é grande também. Não só ele, como o nome dele também. Exatamente. A próxima dica é um filme que eu vi ele passando ali, exatamente como você falou. Mas eu via, mas eu não sei. Apesar de ser um tema que me chama atenção, é o filme King, Uma História de Vingança. Como eu falei, me chama atenção porque eu gosto de filmes de vingança. Apesar de ser já um clichê do gênero de ação, né? É o ação-vingança, vamos botar como se fosse esse gênero. Tipo John Wick. É um filme que faz referências, não referências diretas, ele faz referências climáticas a John Wick em alguns momentos, só que o John Wick a gente admite que o John Wick é mais filme. É um filme estrelado por ele, Chadwick Boseman, é um cara que ficou muito conhecido por Pantera Negra, que é um papel, até se você for ver, ele é um pouco referente ao Pantera Negra, porque o personagem do Chadwick Boseman, ele é sul-africano, então ele tem sotaque muito puxado. Então ele fala, I never freeze. Ele fala dessa forma no filme também. Só que é um papel muito mais sério. Chadwick Boseman arrebenta nesse filme. O ator é bom pra Ele é muito bom, ele é um grande ator. Mas esse filme é um filme mais sério, mais dramático. É um lado que ele ameaçou em alguns momentos em Pantera Negra, até porque é um filme muito mais leve, né? E o que acontece? Ele recebe uma mensagem muito esquisita da irmã dele. A irmã dele tá morando lá nos States e ele vai investigar. Ele vai até lá, traz as pessoas pra saber o que houve, né? Aquele filme de investigação, que você interroga um cara aqui, depois outro ali, esse cara manda você ir no outro cara. Eu não vou dizer quem é meu comprador, aí você tem que ir lá no comprador, sabe? É um filme muito familiar. Sim. Familiar na questão de... Não um filme pra família, mas é familiar de você reconhecer algumas coisas ali nele. E quando ele chega lá, ele descobre uma coisa que já tava meio claro pra gente também, que a irmã dele morreu.
Sim. Não é spoiler, isso faz parte já do enredo do filme, do andamento do filme. Sim. Até porque é uma história de vingança. Ele não ia lá pra vingar porque um cara peidou na irmã dele, né? Inclusive em momentos como esse, onde ele descobre o que aconteceu, o cara dá show ali no drama, ele atua muito bem nesse filme. O personagem é misterioso, isso é uma coisa, é um elemento intrigante do filme que eu achei, porque você não conhece a história do King. Chega um momento que você descobre. Ele é bem dosado no drama e na violência. Ele tem esses contrastes interessantes também, porque o personagem tem histórias interessantes, tem o lance ali da tatuagem, o momento que ele conta sobre a tatuagem dele é um momento dramático também, muito interessante do ponto de vista de atuation, né, de atuação ali do Chad. Eu gostei, filme aí que eu não esperava nada. Gosto do tema, gosto do gênero, então quem gosta do gênero também vai gostar. Não é um filme que vai surpreender quem não gosta do gênero. Ele é original da Netflix também, justamente pra gente chegar aqui com o pé na porta, né? Fala, tem filmes bons sim. O próximo da lista que a gente tem aqui é ele, Gustavo. Brooklyn. Né, um filmão, um filme delicado, diferenciado, porque é um filme de 2015, se não me engano, e ele foi indicado ao Oscar de 2016 como melhor filme, né? Ele trouxe aí pra gente a Saoirse Ronan, né, e revelou. Você não quis dizer que ela foi revelada nesse filme, mas ela foi o primeiro grande papel, a primeira indicação ao Oscar daí. O primeiro grande papel onde as pessoas conheceram mesmo ela, assim, de uma forma... Ela foi a protagonista do filme, só que tem romance incluso, então essa junção entre drama e romance, quando é bem feita, traz filmão, sempre. Porque quando dá certo, nunca é necessariamente aquele tipo de romance mais adolescente ou um romance descartável. É aquele drama que traz perdas, sabe? Aquele drama que traz escolhas difíceis pra vida. Então o filme traz muito isso. Que é onde a gente tem a personagem Elise, né? Que é uma irlandesa que se muda, né, para os Estados Unidos, se muda para o Brooklyn para viver uma vida diferente, enfim. E o filme faz com que ela passe por situações diferentes, né, do que ela está acostumada, habituada, porque é um outro país. Então ela tem que aprender a conviver com toda aquela cultura, aquelas situações diferentes na vida dela também, né. E ela acaba conhecendo o Tony, né, acaba se apaixonando pelo Tony, ele é um americano que está nos Estados Unidos, enfim. Toninho. E ela acaba ficando dividida, né, entre os dois países, muito por causa da paixão dela pelo Tony. Ela tem toda essa ligação com a Irlanda, né? Só que ela acaba descobrindo uns Estados Unidos interessante, onde tem o Tony ali também, porque sempre quando você se apaixona por alguém, essa pessoa é de outro lugar, né? Você fica dividido agora, e aí? Então o filme tem um ar leve, né? Em relação à ambientação mais, na verdade, né? Tudo ajuda, a fotografia. Então vale muito a pena você conferir esse filme, né? Miguel Falabella, grande elenco. É um bordão novo aí. Bordão novo, né? A próxima dica é um filme alemão. Olha aí, que inesperado. Eu gosto muito do cinema alemão, europeu, sim. Que é o filme Está Tudo Certo. Um filme original Netflix, eu gostei muito, me pegou de surprise. Esse filme eu cacei, realmente. Eu fui atrás, botei lá estrangeiros e fui assim, aí achei esse aí, escolhi pra ver e gostei muito. Esse é um filme complicado, Jonatas. É aquele tipo de filme que a gente se complica um pouco pra falar. O filme começa com a Jane. A gente acompanha a Jane, que é a nossa protagonista, vivida pela Anne Swartz. Tudo parece estar certo mesmo, como o filme diz ali, o título dele. Ela tá passando por uma situação financeira ruim, difícil ali. E ela vai numa festa do trabalho, lá, a festa da firma, e aí ela encontra o cunhado do chefe dela. Eles bebem bastante, estão ali na festa, festejando. E aí ela chama ele pra dormir na casa dela, mas não rolou nada não, sabe? Na festa, assim. Ela convida por gentileza, pra ele não ter que ir pra casa, não sei o que, é longe, essas coisas assim, sabe? Quando você chama também pra dormir na tua casa. Só que os dois estão muito embriagados. Aí, então, eles estão conversando, estão rindo de tudo. Com o filme, quando você for assistir, você vai sentir isso, até porque eu tô contando sobre o que ele é, sem spoilers, né? Mas você sabe que tem uma coisa errada. Sabe que alguma coisa vai dar errado ali. O filme é dirigido pela Eva Trobisch, é o primeiro filme dela, único também. Parece já que é o 15º, de tão bem bem dirigido. Que é experiente, né? É interessante o filme ser dirigido pela mulher também. Eu vou explicar por que isso. Quando eles estão na casa dela já, eles estão conversando ainda sobre coisas normais, rindo de qualquer coisa, até porque, como eu falei, estão bem embriagados. Até o momento que o cara começa a se insinuar pra cima dela, né, da Jane. Vai nessa assim, ele chegando perto, ele falando umas coisas pra ela, ele começa a ser um pouco mais ousado, tenta beijar. É uma situação ainda meio leve, né? Só que o cara começa a se forçar, e aí ele vai lá e abusa dela, sexualmente. E o filme trata dessa questão pós-traumática, pós-abuso, da forma como a personagem lida. Só que tem várias coisas que vão acontecendo ao longo do filme, porque, por exemplo, ela tem que conviver às vezes com o cara. Esse é o tipo de abuso onde pro cara não foi, porque eu vou falar sobre isso direito, mas pra ele meio que conseguiu convencer, mas não foi isso. Claramente você vê que a mulher foi abusada, ela não queria estar ali. Só que tem toda essa questão dela não procurar a polícia, dela não denunciar, a forma como ela lida com essa coisa, todo o drama que tem em seguida depois disso. Mas geralmente quando a gente indica filme de abuso, a gente tem que deixar claro aqui, a Eva, ela não opta pela violência na cena. Sabe, geralmente cena de abuso sexual tem uma violência toda ali acontecendo, uma gritaria, não. A cena é muito desconfortável. Como eu falei, do momento em que eles entram em casa, você tá sentindo que tá uma coisa errada. E a Eva, ela usa muito a câmera na mão e também poucos cortes.
ela bota a cara do maluco perto, assim, dela também, quando ele tá conversando ainda. E aí, quando parece que o filme vai crescer, ele vai pra cá, assim, ele fica aqui, ele fica intimista, ele fica mais intimista ainda, porque é o filme dela lidando com isso. É interessante, eu achei interessante isso, porque geralmente tem a vingança, tem a denúncia, tem a investigação de quem foi, como a gente fala em Ellie, por exemplo. Não, esse filme ele vai, entra na cabeça dela. Foca nela, né? Foca nas questões dela, nos problemas que devem estar passando na cabeça dela. O que é um pouco controverso no filme também, ela se pergunta, pô, será que eu poderia ter evitado? Será que eu poderia ter afastado o cara de uma maneira... Ela se culpa um pouco e ela acha que ela poderia ter evitado. É interessante também, não vou revelar o que acontece, mas o final do filme eu achei brilhante. Quando o filme acaba, você fica, peraí, não é possível. Aí os créditos, não acabou. Mas ele acaba daquela forma de, caraca. E agora a gente tem um outro grande filme que tá lá no Netflix também, Gustavo, chamado O Ano Mais Violento, cara. Aquele filmão. Aquele filme do Oscar Isaac com a Jessica Chastain. Exatamente. O filme se passa no início da década de 80 em Nova York, num inverno que foi considerado realmente, como o filme diz, o mais violento de todos. E a gente acompanha o imigrante Abel, que é vivido pelo Oscar Isaac, que tem a esposa dele, Jessica Chastain, tentando prosperar no negócio que eles têm ali. Só que a corrupção entra no caminho, né? Aquela questão de se corromper. Me lembrou, em alguns momentos, Poderoso Chefão. Não comparando o filme com o filme, né? O arco do Oscar Isaac me lembra um pouco nessa questão da corrupção, da evolução, o lance da família. É uma pegada parecida, né? O problema é que esse nome, O Ano Mais Violento, o que você espera de um filme com esse nome? Que seja bem violento, né? Não tem violência. A violência dele é uma violência psicológica, de suspense também, de climático, né? Mas quase não tem, assim, tem tiro, lógico, mas tipo, O Ano Mais Violento não tem tanta violência assim. Eu gosto do nome, acho interessante eles usarem a época. Só que poderia ter sido um outro nome pra poder não enganar as pessoas, porque aposto que tem gente que deixou de ver porque achou que era muita violência, entendeu? Sim. Inclusive ele é um filme lento, é um lento gostoso de assistir. É aquele momento onde rola uma barriguinha. Apesar de ser um roteiro que flui muito bem. É um roteiro redondinho, certinho, assim. Ele nem ousado ele é. Ele não provoca muito espectador. Apesar de ter um momento ali, que é bem depois dessa barriguinha do roteiro aí, acontece um negócio ali que o filme muda. Ele dá um fôlego completamente novo ao filme e você fica, uou, como assim? Olha que interessante a fotografia do filme, né? Esse tom sépia. É uma fotografia nublada. E essas questões sociais e culturais que existem ali na região na época fazem com que esse lado, não político, da política em si, mas de gangues, por exemplo, né, eles tenham um lado um pouco diferente, né? É mais difícil você se manter na honestidade, se manter certinho. Mas é um filmão aí que eu demorei pra assistir, confesso, ele tá um tempo já na Netflix. Então foram esses os filmes que a gente trouxe aqui pra indicar pra vocês, grandes filmes. Qual filme te interessou em assistir desses que a gente trouxe aqui? Caprichamos hoje, hein? Caprichamos. Deixa aqui embaixo nos comentários pra gente saber a sua opinião, né? Quais filmes que você vai assistir esse final de semana ou qual você já assistiu. Se inscreve no canal pra continuar acompanhando vídeos de dicas como essas daqui, né? Segue a gente lá. É isso aí e valeu!